Primeiramente, agradecer, o vereador Marcos Papa está aqui recebendo a gente, inclusive a convite do gabinete dele. E eu gostaria de dizer também que, primeiramente, o vereador sempre recebeu muito bem a gente, sempre tivemos uma ótima conversa, até em pontos que a gente discordava, nós conseguimos sempre conversar. Isso é muito importante para a democracia, é nisso que nós acreditamos. E o motivo da gente vir aqui hoje, através do convite dele, é esclarecer o que muita gente tem criticado, que foi uma sugestão dele, que inclusive nós discordamos, de colocar um nome de rua de Ribeirão Preto com o nome da Maria Franco em forma de homenagem. Mas eu queria começar, vereador, fazendo aqui uma abertura para o senhor contar um pouco da sua história, de onde o senhor vem, no que o senhor acredita. Eu sou nascido aqui em Ribeirão Preto, tenho 53 anos, esse é o meu segundo mandato. Eu fui eleito em 2012, reeleito em 2016, fui o segundo vereador mais votado. Tenho uma trajetória no terceiro setor, né? Eu venho há 36 anos de trabalho no terceiro setor, a minha família com um grupo de amigos fundou a creche Vovó Meca lá na Geraldo de Carvalho. Também sou diretor da Casa do Vovô e conselheiro da nossa Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e no Botafogo Futebol Clube. O meu mandato desde o início ele é marcado por um combate àquela organização criminosa que ocupava o Palácio Rio Branco. A Operação Sevandija tem 4 linhas de investigações, eu sou o autor de 3. Eu sou o denunciante dos honorários da advogada Zueli, a questão das contas da prefeita e também a CPI do DAERP. São 3 ações que abriram avenidas para a Operação Sevandija, a força-tarefa da Operação Sevandija, afastar e trancafiar aquela organização criminosa que estava no Palácio Rio Branco. Também, logo no início do mandato, interrompi uma licitação bilionária de 2 bilhões e 600, que poderia chegar a 4 bilhões do lixo. Precisei agir sozinho, mas conseguimos, felizmente, também com a ajuda da OAB. A OAB agiu na Justiça, eu agi no Tribunal de Contas e conseguimos interromper aquela licitação. Hoje Ribeirão Preto poderá fazer uma licitação ampla no campo do saneamento básico e principalmente na questão dos resíduos sólidos, atendendo às necessidades econômicas, social e ambiental da nossa cidade. Também parei na Justiça as obras do PAC, que a ex-prefeita tentou fazer. O PAC, todo mundo sabe, né? Sim. É o Programa de Atraso do Crescimento, ou o Programa de Abuso da Credulidade, porque não pode se chamar de aceleração aquilo que atrasa, e foi o que eles fizeram. Na época o PAC não tinha claramente uma linha de investimentos, tinha corrupção, e a gente sabia que a prefeitura na época desviava dinheiro, tanto é que hoje a prefeita está presa, né? E o seu combate a isso foi exatamente nessa falta de clareza na direção dos recursos. De direcionamento mesmo. O tal do regime diferenciado de contratação integrado foi uma invenção do PT para fazer os estádios da Copa a toque de caixa e todas as revelações que a Lava Jato fez dos bilhões de roubo que teve. E eu não deixei que isso acontecesse em Ribeirão, porque ponte, avenida e viaduto nós sabemos fazer há 200 anos. Não precisa me convencer, me enganar que precisa de uma ação como se tivesse tido um terremoto, um tsunami. Não. Basta um planejamento e que as obras sejam feitas com base na lei de licitações, que é o que a atual prefeitura agora está tendo a oportunidade de fazer. A gente continua de olho. O seu atual posicionamento político, o senhor é do partido Rede, partido da Marina. Como é que está o atual posicionamento político sobre liberalismo econômico, sobre as pautas morais, sobre conservadorismo? Como é que está tudo isso para o senhor e para o partido atualmente? O nosso economista, o Eduardo Gianetti da Fonseca, é um dos nomes mais importantes no liberalismo econômico no Brasil. Tanto é verdade que só nós, em 2014, só a Rede, propusemos a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Nós não temos um centralismo partidário. Então eu tenho uma posição diferente de alguns parlamentares da Rede. Eu sou a favor da reforma da Previdência. Eu vejo que se nós não fizermos a reforma da Previdência, nós vamos mergulhar numa crise sangrenta, muito pior do que aquela que a Dilma colocou o Brasil. Então eu defendo a reforma da Previdência com fundamento. Não é admissível que nós continuemos pagando, que o contribuinte continue pagando por aposentadorias privilegiadas. A reforma virá, sei que virá, infelizmente tardiamente, porque vamos lembrar que em 98 o ex-ministro Candir deixou de ser ministro para ir na Câmara dos Deputados votar a reforma da Previdência há 21 anos e ele votou errado. E nesses 20 anos o Brasil perdeu muito. Então, esse ano eu queria que fosse mais cedo, mas infelizmente
Tem todo o trâmite legal, tem que passar pelas comissões, e a gente, inclusive, do MBL tem trabalhado muito nisso. Fomos até o Congresso, virar votos, importante, muito apoio. Porque metrificamos a reforma. E ela não é votada antes de novembro, infelizmente. Então é um trabalho que os deputados precisam mergulhar com muito afinco para que nós venhamos a ter uma reforma justa, que contemple justiça social e que devolva esses recursos dessas aposentadorias, vamos chamar assim, exageradas, desses privilégios adquiridos, para a sociedade que precisa de segurança, de saúde e de educação. Tem algum ponto que o senhor não concorda da reforma? O fato do BPC, né, o benefício para os idosos, eu acho que isso realmente tem que ser tirado. Na maior das vezes, não. A questão da idade tem que ser contemplada, nós precisamos trabalhar mais, sim. Né, a idade mínima? A idade mínima precisa contemplar o que a reforma está propondo. Eu gostaria até de ser o relator dessa reforma para que a gente pudesse encaminhar com ela mais rápido. O BPC, por exemplo, ele fala que uma pessoa que nunca contribuiu, quando chega aos 65 anos, ela começa a receber um salário mínimo. A proposta da Previdência, né, a emenda diz que ela pode escolher entre receber o salário mínimo quando chega a 65 anos ou R$ 400 aos 60 e se tornar progressivo até os 70 anos, chegar no salário mínimo. O senhor é contra? Sou contra esse ponto. Eu tiraria da reforma, porque eu acredito que essa pessoa com 65 anos que nunca pôde contribuir, ela tem necessidade, e essa conta não é a conta mais cara, não é o que mais pesa na reforma. A reforma ela pode progredir sem necessariamente mexer com esse idoso que recebe um salário mínimo. Sobre o posicionamento do partido, o senhor poderia dizer então que o partido no qual o senhor faz parte é um partido de centro? Com certeza, um partido de centro. Acredita no liberalismo econômico, mas tem suas ressalvas sociais, acredita em uma certa intervenção do Estado. Por exemplo, no caso das privatizações, nós somos a favor das privatizações. Agora, privatização para quê? Só para fazer caixa? O importante na privatização não é só privatizar, né? O importante das privatizações é quebrar o monopólio. Quebrar o monopólio. Exista competição de mercado e assim consiga diminuir o preço do produto para quem importa, que é o consumidor final. E dar dinamismo à atividade econômica. Né? Então, por exemplo, para que o Brasil tem que ter uma transportadora, a Transpetro, fruto de tanta corrupção? Ela não é um monopólio, a Transpetro, ela concorre com outras transportadoras. Mas por que a Transpetro? Por que nós precisamos de ter uma transportadora? A crítica que eu faço é, vender para quê? Se nós não mudarmos, por exemplo, a reforma da Previdência, se nós não melhorarmos a gestão, se não voltarmos a ter austeridade fiscal, que é o que foi esquecido nos governos do PT, notadamente no Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, você privatiza, faz caixa, mas o rombo continua ali na frente. Sim. Então há que se mudar a gestão. Vamos privatizar para devolver dinamismo à economia? Vamos. Vamos despolitizar as agências reguladoras? Vamos. Também tirar da mão do governo a indicação de cargo de diretoria, que hoje só serve para barganha política. Exatamente. É um absurdo, não é? É um absurdo. Pra fazer corrupção declarada, né? Porque o PT fez isso durante anos. Ele colocou dirigentes na Petrobras sem o mínimo de capacidade só para fazer barganha política. Vamos dar um exemplo, né? O ex-senador Eduardo Dutra, que é falecido, o que credenciava ele a ser presidente de uma das maiores empresas de energia do mundo, no caso a Petrobras? Nada, só a carteirinha de presidente do sindicato. O resultado não podia ser outro. Sim. Então a privatização ela tem que vir acompanhada de um plano de gestão, para que a gente não faça caixa no imediato, resolvendo um rombo fiscal no momento, mas o problema continue ali na frente. Então por isso temos que fazer a reforma da Previdência, a reforma administrativa, nós estamos de uma reforma tributária, reforma fiscal, porque além da carga tributária ser muito pesada, é um manicômio tributário. E o empresário brasileiro é um dos que mais gasta tempo no mundo para organizar essa gestão. É isso que tem que ser feito. Do contrário, nós vamos continuar fazendo aquilo que o Paulo Guedes fala com razão, comprando estabilidade econômica. Como? Aumentando a Selic. E fica esse voo de galinha. Ora o Brasil cresce um pouco, depois para, porque quando o poder de renda começa a crescer muito, o consumo aumenta, a inflação volta. Então, privatizar, fortalecer as agências reguladoras e uma ampla reforma administrativa. Ok. Sobre o nosso assunto aqui hoje, sobre a rua que o senhor indicou com o nome de Marielle Franco, o senhor conhecia as pautas que a Marielle defendia? O senhor concorda com elas, como por exemplo a liberação do aborto, tirar o porte de arma da polícia, a flexibilização no acesso às drogas. Flexibilização às drogas, fazer a polícia não perseguir o tráfico com tanta intensidade no Rio de Janeiro, nas capitais brasileiras. O senhor concorda com essas pautas?
Olha, essas pautas eu não concordo. O que levou a gente a fazer a homenagem foi o seguinte: nós aqui fizemos pesadas acusações contra pessoas que estão presas por conta dessas acusações. Então, para nós foi um susto ver uma parlamentar assassinada por um grupo de matadores de aluguel. Na esteira das investigações, revelou-se que o Rio de Janeiro possui um organismo chamado Escritório do Crime, que são matadores de aluguel que matam adversários. Então, nós não podemos aceitar essa selvageria. Nós podemos discordar, você disse bem no início, né? Temos pautas em comum, temos pautas que não, mas democraticamente conversamos. Sim. E você pode discutir comigo nas mídias sociais, aqui no gabinete, ali no plenário, na justiça, mas matar adversário nós não aceitamos. E a gente assustou aqui. Né? Porque nós estamos envolvidos em acusações pesadíssimas e as pessoas estão presas por conta delas. Então, para nós foi um grande susto. Isso não significa uma concordância incondicional. Sim. Tá certo? Então, por exemplo, inclusive pela minha filosofia de vida, eu sou contra o aborto. Eu sou contra. Mas eu também sou contra criminalizar quem pensa diferente de mim. Sim. São políticas de Estado, né? O Estado é laico. Sim. Por exemplo, a questão da reforma da Previdência que eu fundamentei aqui, porque que sou a favor. A questão de ter combatido o governo da ex-presidente Dilma, felizmente ex-presidente Dilma. Então não existe uma concordância, existe um gesto em defesa da vida. Olha, nós não podemos, no Estado democrático de direito, aceitar que grupo de matadores elimine adversários políticos. Isso nós não podemos. E ela fez um trabalho de mapeamento das milícias no Rio de Janeiro, na CPI das milícias. Né? Nós infelizmente sabemos que o Rio de Janeiro, não vou me lembrar de cabeça, mas nós estamos agora vivendo uma intervenção militar do Exército no Rio de Janeiro, e tivemos uma na Copa do Mundo, outra nas Olimpíadas, outra na visita do Papa, e foram muitas as intervenções militares bancadas com dinheiro do contribuinte, mas que não resolve. Agora, um bom mapeamento das milícias, né, um enfrentamento com inteligência da Polícia Civil, ajudada pela Polícia Militar, as polícias agindo, né? A Polícia Civil trabalhando no preventivo, no trabalho de inteligência, a Polícia Federal e a Polícia Militar lá na frente mesmo no combate, eu acredito numa solução dessa. Então nós fizemos isso. Houve uma pauta em comum entre nós e ela, porque ela também propõe o Pacto pela Humanização do Parto. É um trabalho que nós temos aqui em Ribeirão Preto que já está surtindo efeito. A violência obstétrica que a mulher negra da periferia sofre é de perder o sono quando tivemos os relatos aqui antes de construirmos a lei. Então foi um gesto em defesa da vida, não significa um alinhamento ideológico incondicional. Sim. Sobre a conversa política, sobre o debate político, o que eu sempre costumo dizer é o seguinte: tem que se haver respeito. O respeito faz parte da democracia. Você tem direito à sua opinião, você tem o direito de defender a sua opinião, e você tem que respeitar aquele que tem a opinião contrária. Para mim, o único jeito de alguém perder o respeito é se ele roubar o dinheiro público, se ele for corrupto. Aí ele perde completamente o meu respeito e eu vou buscar que ele seja punido e preso, né? De acordo com a lei. De acordo Você não com vai a mandar lei, alguém no matar trâmite ele. da lei, exatamente. Sobre esse caso ainda da nomeação, eu queria saber se o senhor chegou a nomear alguns outros nomes importantes para a cidade, se o senhor falasse de pessoas da cidade que fizeram coisas importantes pela cidade. O Rubem Alves, que tem um significado muito grande na psicologia, entre os cuidadores do psiquismo. Homenageei agora vai fugir o nome, né? Que fez a Gota d'Água no Teatro Pedro II, que era uma intervenção por conta do incêndio que houve. Né? Algumas pessoas que têm uma história de contribuição com a cidade, não vai me falhar a memória agora, mas a Gota d'Água é fácil pesquisar. Como é que chama, gente? Eu não lembro agora o nome da... Ela é mãe daquele arquiteto que veio para... a Tomi Otaki, pronto, lembrei. A Tomi Otaki que trouxe para nós. São vários, não muitos, não fiz muitas homenagens, mas algumas importantes. Nelson Mandela, porque é um símbolo mundial de paz, de combate ao racismo, de democracia, porque quando ele assume o poder, ele poderia ter se vingado contra aqueles que o oprimiram e, pelo contrário, ele fez um gesto de conciliação em seguida à queda do apartheid na África do Sul. Eu discordo um pouco do Nelson Mandela, porque ele tem uma história que ele perseguiu muita gente. Depois que ele foi eleito, ele realmente teve ali alguma aprendeu, né? Mas a postura dele no poder foi democrática. Foi um pouco diferente, mas a história dele foi um pouco de perseguição também, por isso que eu discordo
Uma pessoa da nossa página sugeriu o nome do Sr. Geraldo, sorveteiro, que faleceu, se eu não me engano, em 2016, para fazer uma sugestão de nomes. E a gente está colhendo assim, alguns nomes, né, viu, pessoal? A gente está colhendo alguns nomes aí para poder sugerir para os vereadores. Esse nome já está aceito, já. Se ninguém fez a lei, eu vou ficar até honrado de fazer. Eu acredito que não. Ele é uma lenda aqui na nossa cidade. Fez parte da nossa cultura, o pessoal da nossa região conhece, ele com certeza merece. E outros nomes, eu queria dizer, aproveitar a oportunidade, às vezes as pessoas falam assim, mas Papa, por que você não homenageou aquele policial que morreu em combate? Posso sim fazer essa homenagem, porque esse policial que está lá na linha de frente, ele está sofrendo muitas vezes a mesma pressão que um vereador sofre, porque o vereador é o agente político que tem o primeiro contato com a sociedade, e o policial militar idem, que eu defendo que ele seja inclusive muito melhor armado, porque o crime tem armas que muitas vezes a própria polícia não tem. E o policial vai com uma arma muito inferior. E ninguém vai me convencer que falta dinheiro. Não falta dinheiro. Falta armar a força policial com a devida potência necessária para enfrentar o crime. Ok. Sobre a reforma da Previdência, o senhor já se declarou a favor dela, é uma luta que a gente faz bastante também. Urgente. Porém, eu lembro que quando o prefeito, no começo do ano, colocou uma proposta para estabelecer um teto para o funcionalismo público da Previdência, o senhor foi contra. Por que o senhor foi contra a Previdência aqui em Ribeirão Preto? Não contra o teto. Eu fui contra as inconstitucionalidades que o projeto continha. E agora, com a ajuda do Dr. Hilário Bock Júnior, que é um especialista em Previdência em Ribeirão Preto, apresentei à Prefeitura, já está nas mãos do prefeito, para quando ele fizer a regulamentação, ele retirar essas inconstitucionalidades. Por quê? Porque se ele aprova o projeto como foi aprovado, o que aconteceria era uma cascata de ações contra a Prefeitura e a gente estaria empurrando o problema para frente. Então eu sou a favor do teto, quem quiser ganhar mais, que pague por isso, porque o contribuinte de Ribeirão Preto também não aguenta mais pagar esse rombo do IPM, que tem responsabilidades de ação e de omissão por parte do poder público. Acho que ele vai dar esse ano 300 milhões de prejuízo, se eu não me É um engano. absurdo. É a soma do orçamento, praticamente o orçamento inteiro da Secretaria de Educação em Ribeirão Preto, da Saúde em Ribeirão Preto. É muito caro. Nós precisamos resolver a insustentabilidade do IPM e identificar, para Ribeirão Preto não esquecer, os responsáveis por essa delinquência. A cidade hoje sofre falta de zeladoria, esburacada, mato, o orçamento da Secretaria de Esportes é 9 milhões, da Secretaria de Cultura é 11, e nós sabemos o quanto os equipamentos de cultura e atividade física na periferia fazem falta, inclusive para ter a nossa juventude não refém do tráfico e sim com atividades na área de saúde. 300 milhões daria para fazer muito disso, né, vereador? Para você ter uma ideia, o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente é 30 milhões, de esporte é 11, de cultura é 9, quer dizer, você duplicaria todos esses orçamentos com esse dinheiro. E a Prefeitura continua fazendo superávit primário nas contas públicas, como eu relatei no final de 2017. Ela faz superávit primário, cortou-se despesa em muitos lugares, a cidade vê a falta de zeladoria muitas vezes, mas o IPM vem e arrebenta com essa economia. Essa sangria tem que acabar. Bom, vereador, pegando um gancho no que o senhor está falando sobre despesas, recentemente, segundo uma matéria da Revide, o executivo gastou 7,9 milhões em publicidade, tendo em vista que havia um orçamento previsto de 2,9 milhões para reparo nas 109 escolas do nosso município, e esse dinheiro não foi repassado. Como consequente disso, antes nós tivemos a morte de um aluno. Então, eu gostaria de saber o que o Legislativo faz para tentar contornar essa situação, ou pelo menos tentar amenizar essa situação que é muito preocupante, tendo em vista que nossas escolas não funcionam direito, imagina o resto. Não, é lamentável que isso ocorra. O Poder Legislativo ele não tem o poder de dizer, prefeito, você não vai gastar esse dinheiro. Agora a gente pode acusar, a gente pode apontar, alertar a sociedade de uma atitude lamentável. E outra, o tipo de publicidade que tem sido feita, dizendo, por exemplo, que vai duplicar a Avenida Fernando Ferreira Leite, lá do Ribeirão Shopping até a Avenida Caramuru.
Para que fazer propaganda disso? Para que torrar o dinheiro do contribuinte com esse tipo de propaganda de autopromoção? É diferente de uma campanha informativa com relação à vacinação, Sim. tá certo? É diferente gastar o dinheiro do contribuinte com isso. A avenida todo mundo vai ver que ficou pronto. Pois é. Para que fazer propaganda disso? Faz lembrar o dinheiro que o PT torrava do povo fazendo propaganda em FM cara de Bolsa Família. Faz lembrar o governo do PT. Né? Por que fazer propaganda do Bolsa Família? Uma boa gestão no Ministério da Assistência Social, junto com a Secretaria de Assistência Social, levando esse socorro temporário para quem realmente precisa, para quem está vulnerável, é uma coisa. Agora, você torrar dinheiro em propagandinha de FM do contribuinte está errado. Mesmo erro da Prefeitura, imperdoável e inaceitável. Mas não está na minha alçada dizer o senhor não vai fazer. Mas está ao nosso alcance dizer que isso é muito errado e as consequências é essa que você falou. Quer dizer, as escolas sem o devido cuidado e uma criança morre. É lamentável. Uma das nossas principais críticas atualmente à Prefeitura é a falta de transparência. Para finalizar, eu queria perguntar para o senhor concorda com isso? O que o senhor acha da política que vem sendo empregada pela Prefeitura, pelo Legislativo da cidade, em relação ao ano que vem, se existe alguma perspectiva de promover mudanças no sentido da Prefeitura, se o senhor gostaria de ser candidato e se existe algum apoio a alguém que já existe? Olha, é lamentável ver, nós estamos em questão de transparência na Idade da Pedra. Ou na Idade Média, vamos trazer para a Idade Média. É medieval o sistema de transparência da nossa prefeitura. Foi uma luta na justiça para conseguir valer a minha lei das filas do SUS, que obriga a prefeitura a publicar a relação aos pacientes que estão aguardando consultas, exames e cirurgia. Foi uma luta na justiça. Agora a prefeitura colocou, está cumprindo a lei, mas ainda tem que aperfeiçoar. Aqui na Câmara fizemos muito. Para quem está nos assistindo entender, eu fui proibido na minha primeira legislatura de publicar no site oficial da Câmara a relação dos meus assessores. Me proibiram. Foi uma batalha conseguir publicar e hoje é obrigatório. Então hoje é obrigatório publicar a relação de assessores, é obrigatório publicar gastos, quanto gasta com o quê. Hoje, então, a Câmara evoluiu bastante em relação ao que era. Falta muito. A Prefeitura precisa muito. Nós temos que fazer ofícios, requerimentos, indicações para ter informação no tempo da informação em tempo real. Por que hoje nós não sabemos, por exemplo, a planilha de custos do sistema público de transporte? Por que não está online lá para a gente ver quanto cada empresa está recebendo, gastando e investindo? Por que até hoje, já no fim do 3º ano de mandato, o prefeito ainda não sabe se a concessionária de ônibus cumpriu os investimentos que o contrato obriga ela a fazer? Ele não sabe. E a Câmara aqui também não sabe. Erra em não contratar uma auditoria para fazer uma profunda fiscalização disso e dizer, olha, o consórcio não cumpriu. Eu costumo dizer que a Prefeitura apresenta os números da seguinte maneira. Se Ribeirão Preto fosse uma casa, ele apresentaria, olha, a gente gasta R$2.000 de despesa de mercado, mas eu quero saber qual é a marca do shampoo que ele está comprando, eu quero saber quantos litros de leite ele está comprando, isso é a Prefeitura. Não, isso em tempo real, Os detalhes do gasto. Isso em tempo real. Agora, o que sabe que a gente tem que fazer para saber disso? Um documento, um papel, 20 documentos, 20 papéis. Nem o senhor como vereador consegue ter acesso a esse tipo de coisa. Tem que acabar com isso. Eu tenho acesso, mas demora. Então, o que melhorou nessa gestão, em relação ao desgoverno anterior, capitaneado por aquela quadrilha, o que melhorou foi, eles pararam de mentir. Então atrasa para mandar os documentos, mas manda. Mas atrasa, demora. Vou dar outro exemplo. Por que até agora não foi feita a concorrência para as empresas anunciarem nos pontos de ônibus? Para a gente ter receita com essa propaganda. Para contabilizar na planilha de custos e baixar o preço da tarifa. Já vai para o fim do governo, até hoje não foi feita essa concorrência. E eu tenho que mandar documento, volta documento. Então, o que eles melhoraram? Eles não mentem mais, não escondem documento, eles mostram. Mas demora, é um trabalho. Precisamos evoluir para as informações em tempo real, que é o que a sociedade precisa, e não é mais um problema de tecnologia. Tem a Coderp que custa uma fortuna. O parque tecnológico supera, custa muito pouco e sabe fazer muito. Então não é mais um problema de tecnologia, é um problema político, é um problema ético. Falta de interesse, né? De interesse, de dizer à população, de prestar contas à população aquilo que lhe é de direito. Lei do olhômetro. A lei do olhômetro.
A lei do olhômetro, estou tendo que processar a prefeitura agora, denunciei, porque a prefeitura confessou por escrito que não vai cumprir a lei de vistoria das pontes. E aqui em Ribeirão Preto cai ponte. Vamos lembrar? A ponte da Plínio de Castro Prado, a ponte da Lusitânia, a ponte da Avenida Paris. Qual é a próxima ponte? A prefeitura diz que não vai cumprir a lei, mas é lei. Então eu tive que denunciar o Ministério Público, espero que abra um inquérito e mova uma ação contra a prefeitura. Vereador, mais uma vez agradeço seu convite, deixo aqui aberto também o nosso convite aos outros vereadores que quiserem ser entrevistados. A gente vem, a gente conversa. E mais uma vez, muito obrigado por nos receber e esclarecer os fatos. Que a gente continue essa luta de transformar a nossa sociedade e que essa entrevista seja uma rotina. Eu queria convidar vocês para uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, estarem aqui. Né? Eu faço a minha prestação de contas anual, também tenho minhas páginas públicas, mas que a gente possa fazer disso uma rotina. Se o pessoal quiser te acompanhar. facebook.com/marcospapa, né? Ou no Instagram, marcos_papa, mas o site, que é o marcospapa.com.br, é a nossa nave-mãe. Eu falo que é o Jornal do Papa, é onde nós colocamos todo o nosso trabalho. Espero contar sempre com essa oportunidade de conversar com quem acompanha a página do MBL. Um abraço para todo mundo. É isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido muitas dúvidas e obrigado para quem assistiu até o final. Deixa um like aí pra gente. Valeu? Um abraço.